A repercussão no Senado da saída do PMDB do governo. Regras para as Olimpíadas estão em debate na Comissão de Constituição e Justiça e 2 milhões de assinaturas que propõem medidas contra a corrupção chegam ao Congresso. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. O líder do governo no Senado disse que já esperava o fim do apoio do PMDB à presidente Dilma. O partido deixou o governo nesta terça-feira. Foi rápido, durou apenas alguns minutos. Reunidos alguns dos principais líderes do PMDB, a legenda anunciou o fim da aliança com o Partido dos Trabalhadores. O presidente do Senado preferiu não participar da reunião. Alegou que precisa se manter neutro. Eu tenho que me preservar o máximo possível para continuar com isenção e com independência. Porque se chegar no Senado o impeachment, nós vamos conduzi-lo, presidir a instituição até o julgamento final, que acontecerá em até 6 meses. O PMDBista Valdir Raup foi o encarregado de dar a notícia ao plenário do Senado. Neste momento, novamente, tão perturbado que atravessa nosso país, o PMDB não se furtará a apresentar uma solução, posicionando-se ao lado do povo brasileiro, ao lado da população, como já fez ao longo de toda a sua história, nessa história de 50 anos. O PMDB tem 6 ministérios na esplanada. A moção aprovada pelo Diretório Nacional determina a saída imediata da base do governo e a entrega de todos os cargos na administração federal. O primeiro vice-presidente do partido, o senador Romero Jucá, disse que, a partir de agora, nenhum PMDBista está autorizado a exercer qualquer cargo em nome da legenda. Era uma decisão esperada, vamos agora aguardar para ver se há algum grau de unidade em torno dessa decisão. Eu acredito que parte do PMDB vai continuar apoiando o nosso governo. É possível até que pessoas que ocupam posições-chave elas permaneçam no nosso governo, mas não vamos nos contentar em buscar o apoio do PMDB. Nós vamos agora numa ação de discutir com outros partidos, de debater inclusive uma participação mais ampla de partidos que nos são fiéis. O senador Walter Pinheiro desfiliou-se do PT nesta terça-feira. O parlamentar baiano ainda não definiu para qual sigla vai migrar. E José Medeiros deixou o PPS e a oposição para ingressar no PSD, um dos partidos da base do governo. A Lei Geral das Olimpíadas, já aprovada pela Câmara e que traz regras sobre o serviço voluntário, venda de ingressos, captação de imagens e sanções penais durante o evento, deve ser debatida hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã. A proposta trata de temas como venda de ingressos, medidas de proteção às marcas dos patrocinadores, detalhes sobre o acesso e permanência nos locais oficiais, sanções civis por danos e questões de comunicação, imprensa e radiodifusão. Os veículos que não pagaram pelo direito de transmissão poderão receber 21 minutos de imagens por dia, dos quais poderão usar 15 minutos. As imagens terão que ser disponibilizadas para esses veículos até 2 horas após o término das modalidades esportivas de cada um dos 3 períodos. Para cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos, serão entregues aos veículos interessados 6 minutos de imagens. E uma medida provisória que deve chegar ao Senado nos próximos dias abre crédito extraordinário de quase R$1,5 bilhão para alguns ministérios. Com as verbas, serão reforçadas ações de segurança nas Olimpíadas do Rio. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A reconstrução da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, será discutida em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Audiência pública também na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O assunto lá é a implementação da Zona Franca Verde.
O projeto na Comissão de Assuntos Sociais prevê a humanização das relações e dos processos de atenção e gestão em saúde e reconhece o direito do usuário à acompanhante e à visita aberta na internação. O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o financiamento deste e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas serão discutidos em audiência pública na Comissão de Educação. A audiência pública na Comissão Mista da Medida Provisória 708. A MP autorizou a União a reincorporar trechos da malha rodoviária federal transferidos a 15 estados por força de medida provisória editada em 2002. Obrigar os shopping centers a instalar brinquedos adaptados para crianças com deficiência é o que está previsto em projeto na pauta da Comissão de Direitos Humanos. Será instalada hoje a comissão mista que irá avaliar a medida provisória que dá às companhias aéreas a possibilidade de aumentar a participação do capital estrangeiro em sua composição acionária. O limite sobe de 20% para 49%. A recessão e a alta do dólar abalaram o caixa das empresas aéreas brasileiras. Numa tentativa de evitar a falência das companhias, o governo editou a medida provisória 714. O objetivo é atrair investimentos. A medida provisória permite que um estrangeiro tenha 49% das ações de empresas aéreas brasileiras. Antes, o limite era 20%. A participação poderá chegar a 100% se o Brasil assinar acordo de reciprocidade. Dessa forma, os brasileiros teriam liberdade de adquirir a totalidade do capital votante de companhia aérea do país de origem do investidor. Você pode esperar que possam surgir novas empresas. Quer dizer, um empresário brasileiro que entre com 51% do capital junto com uma empresa aérea estrangeira, um outro investidor estrangeiro que entra com esse aporte de 49%, eles podem fundar uma nova empresa. E a nova empresa, evidentemente, vai significar, quanto mais empresas no mercado, significa mais e melhores passagens mais baratas e também mais emprego para o trabalhador brasileiro. Aquilo que o poder público não dá conta de tocar, aquilo que a iniciativa privada do nosso Brasil não dá conta de tocar, a participação de capital de que país que seja não importa. O importante é nós ficar nesse mundo globalizado com tarifa acessível e não muitas vezes explorada da maneira que é. É uma maneira de nós enfrentarmos esse aumento do dólar e enfrentarmos um mercado onde não tem quem seja forte. Empresas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, quebram uma atrás da outra. E nós temos que ter mecanismos modernos que ajude a sobrevivência das companhias nacionais. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas divulgou nota elogiando a iniciativa do governo. De acordo com a entidade, toda medida que alinha a aviação comercial brasileira com o mercado internacional é bem-vinda. A proposta do governo ainda beneficia a Infraero, ao eliminar o adicional de tarifa aeroportuária a partir de 1º de janeiro de 2017. Hoje, passageiros e empresas pagam esse adicional, que é recolhido para um fundo que financia a modernização dos aeroportos. Na prática, o encargo continua, mas boa parte do dinheiro vai para o caixa da estatal. O passageiro vai continuar pagando o mesmo tanto, mas vai ser tudo destinado para a tarifa aeroportuária. Tudo isso aí vai ser destinado ou para a Infraero ou para a concessionária do aeroporto. No caso da concessionária do aeroporto, se prevê um reequilíbrio do contrato, para que eles não lucrem com esse aumento da tarifa. No caso da Infraero, esse aumento da receita é necessário para reequilibrar as finanças da empresa. O Conselho de Ética do Senado quer rapidez no julgamento do processo de Delcídio do Amaral. Testemunhas que não compareceram à reunião dessa terça-feira foram dispensadas e o depoimento do senador é aguardado para a próxima semana. A defesa do senador Delcídio do Amaral apresentou requerimentos ao Conselho de Ética. O principal pedia que o processo fosse suspenso enquanto o senador estiver de licença médica. Os senadores concordaram apenas em pedir que o Supremo Tribunal Federal envie ao Conselho os autos do inquérito que contém a gravação que levou à prisão de Delcídio. Não protela o procedimento aqui. E o que nos diz respeito, que eu concordo com Vossa Excelência, que é a quebra do decoro, consta dos autos do inquérito. O depoimento do senador Delcídio está marcado para o dia 7 de abril. O artigo 17b, presidente, diz o seguinte: o Conselho
poderá convocar o representado ou denunciado para prestar depoimento pessoal. O Conselho poderá, tá? Mas nós não queremos. Ou, por outra, estamos oferecendo uma opção. Dia 7. Não veio dia 7, desistimos, porque é algo facultativo com base no artigo 17, letra B. Se Delcídio não comparecer na data prevista, o processo segue seu curso e deve ser votado ainda em abril. Dia 7 vence o último prazo dele do atestado. A partir daí, ou com atestado ou sem atestado, nós vamos para a conclusão final do relatório. A Comissão Mista de Orçamento encerrou os trabalhos da atual composição nesta terça-feira, sem analisar as contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. Mesmo com o relatório pronto do senador Assir Gurgax, que deu parecer favorável com ressalvas às contas de 2014 de Dilma Rousseff, a votação fica para os próximos integrantes do colegiado. Ainda não há data marcada para a instalação da nova CMO, porque a divisão das vagas entre os partidos ainda não foi definida. O presidente, que desta vez será um deputado, deve indicar um outro relator para a matéria. Evidentemente que mudou o presidente da comissão, ele é um deputado federal, é o único que está escolhido até agora, os demais nós não sabemos nem quem são. Foi escolhido já o Sérgio Souza. Ah, já está escolhido. É um deputado federal do PMDB. É porque pertence ao PMDB, essa vaga. Durante a reunião de líderes da Comissão de Orçamento, os parlamentares decidiram arquivar as contas do governo do ex-presidente Fernando Collor, referente aos anos de 1990 e 91, que ainda aguardavam análise de senadores e deputados. O Congresso Nacional recebeu nesta terça-feira propostas do Ministério Público Federal de combate à corrupção. As sugestões tiveram o apoio de mais de 2 milhões de pessoas e vão tramitar na Câmara e no Senado como projeto de lei de iniciativa popular. O Ministério Público Federal trouxe ao Congresso nesta terça-feira as 20 propostas de lei de iniciativa popular que fazem parte da campanha 10 medidas contra a corrupção. Durante 8 meses foram coletadas mais de 2 milhões de assinaturas em todo o país, apoiando a campanha. O evento foi realizado no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, e contou com a participação de representantes da sociedade civil e de parlamentares de diferentes partidos. O assunto repercutiu no plenário do Senado. Entre essas medidas eu vou citar não as 10 porque ocuparia muito tempo nessa parte, mas apenas uma prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte da informação. Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores. Tenho certeza que a necessidade deste momento exige, não só da Câmara, mas também do Senado, uma atitude de apoio a essas iniciativas. São medidas justas, senhor presidente. Assim como é uma necessidade do Poder Legislativo também cumprir o seu papel. No momento que o Ministério Público está agindo brilhantemente, no momento que o Poder Judiciário está funcionando, que a Polícia Federal está funcionando, que as instituições de controle desse país estão funcionando, cabe ao Poder Legislativo também fazer a sua parte. E não pode ficar dormitando aqui, nas gavetas do Parlamento, projetos que são importantes para a população brasileira. Foi prorrogada a CPI do HSBC, que investiga contas não declaradas de brasileiros na filial do banco em Genebra, na Suíça. Os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito terão mais 180 dias para concluir as investigações. Com isso, o prazo final foi estendido de 30 de abril para 27 de outubro deste ano. A estimativa é de que só entre 2005 e 2007, 7 bilhões de dólares tenham deixado o Brasil sem a devida prestação de contas. O esquema foi denunciado por um ex-funcionário do HSBC, o analista de sistemas Hervé Falciani, e é alvo de investigações na França e no Brasil. Por unanimidade, os senadores concordaram e confirmaram um projeto de lei da Câmara para facilitar a vida do microempreendedor e dos microempreendedores individuais. Se o texto for sancionado pela presidente Dilma Rousseff, eles poderão usar a própria casa como sede do estabelecimento. E isso desde que não seja indispensável a existência de local próprio para a atividade. O senador José Pimentel, do PT, foi um dos relatores do projeto. Com isso,
resolve uma pendência em que alguns municípios, quando o empreendedor individual se formalizava e mantinha o seu empreendimento, o seu afazer na sua residência, aumentava o IPTU para a pessoa jurídica. Hoje, nós temos mais de 5 milhões de empreendedores individuais que podem utilizar a sua residência como sede do seu estabelecimento e essa lei vem exatamente protegê-lo contra a ganância de algumas prefeituras. O microempreendedor é aquele que fatura no máximo R$60 mil por ano, tem até um empregado e não participa de outra empresa. Durante o dia você acompanha outras notícias nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.